Os 7 pecados capitais são quase tão antigos quanto ao cristianismo, mas eles só foram formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as epístolas de São Paulo, definiu como sendo 7 os principais vícios de conduta: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas a lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino. No documento, ele explica o que os tais 7 pecados têm que os outros não têm. O termo capital deriva do latim caput, que significa cabeça, líder ou chefe, o que quer dizer que as 7 inflações são as líderes de todas as outras. E do ponto de vista teológico, o pecado mais grave é a soberba. Afinal, é nesta categoria que se enquadra o pecado original. Adão e Eva aceitaram o fruto proibido da árvore do conhecimento, querendo igualar-se a Deus. A Igreja até tentou oferecer soluções para os pecados capitais, criando uma lista de 7 virtudes fundamentais: humildade, disciplina, caridade, castidade, paciência, generosidade e temperança. Mas os pecados acabaram ficando mais famosos. Outras religiões, como o judaísmo e o protestantismo, também têm o conceito de pecado em suas doutrinas, mas os 7 pecados capitais são exclusivos do catolicismo. Vejamos agora cada um deles, qual o seu significado. Primeiro, a gula. Gula é o desejo insaciável, além do necessário, em geral por comida, bebida. Segundo a tal visão, esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano, querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem. Uma forma de cobiça, ela seria controlada pelo uso da virtude da temperança. Segundo, pecado capital, a avareza. É o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades. Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Neste sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. Terceiro pecado capital, a luxúria. A luxúria vem do latim luxíria. É o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia e sensualidade, do latim luxúria. O quarto pecado capital é a ira. A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar sentimento de vingança. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e o irado. A ira torna a pessoa furiosa e descontrolada com o desejo de destruir aquilo que provocou sua ira, que é algo que provoca a pessoa.
A ira não atenta apenas contra os outros, mas pode voltar-se contra aquele que deixa o ódio plantar semente em seu coração. Seguindo esta linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertence a Deus, do latim ira. Quinto pecado capital, a inveja. A inveja é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênças e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. É o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que outra pessoa tem e consegue. O invejoso ignora tudo o que é e possui para cobiçar o que é do próximo. A inveja é frequentemente confundida com o pecado capital da avareza, um desejo por riqueza material a qualquer custo, ou pode ou não pertencer a outros. A inveja, na forma de ciúme, é proibida dos 10 mandamentos da Bíblia, do latim invidia, que quer dizer olhar com malícia. É a preguiça. A Igreja Católica apresenta a preguiça como um dos 7 pecados capitais, caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza, de causa orgânica ou psíquica, que a leva à inatividade acentuada. A aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio, vadiagem, do latim pigritia. O 7º pecado capital, o orgulho ou vaidade, conhecida como soberba e associada ao orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Em paralelo, segundo o filósofo Santo Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grandioso que era fora de série, devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Aquino tratava em separado a questão da vaidade, como sendo também um pecado. Mas a Igreja Católica decidiu unir a vaidade à soberba, acreditando que neles havia o mesmo componente de vanglória, devendo ser então estudados e tratados conjuntamente.